Mas, como Eros, eu também me sinto impossibilidade de responder a tantos inputs tão interessantes. Vou fazer um comentário geral. Essa questão do esteticismo ou do perspectivismo, né? Eu acho que certamente é um modelo que está aí também, né, Batalha? É um modelo forte, né? Mas eu não diria que de modo algum, o único modelo que sobreviveu dessa batalha das modalidades de como se pensar a verdade. Inclusive, o Márcio colocou aqui, né, citando o Levinas, essa ideia do pensar com o outro, né? Eu acho que existem outros filósofos, o próprio Ricoeur, né, que tentam dar uma difícil, né, indicação de como podemos pensar para além do perspectivismo, que parece ser o que restou, né? Mas só que eu acho que o perspectivismo ele tem o grande equívoco de trocar a ideia de que você não consegue definir a verdade pela ideia de que não existe a verdade, né? E isso é muito cômodo. Então, tenho alunos, às vezes, uma vez já participei de uma banca, por exemplo, sobre a adaptação em filme que a Globo fez do Grande Sertão Veredas, onde o doutorando se limitava a fazer largos elogios e uma análise muito superficial da adaptação, com a Bruna Lombardi, muitos de vocês devem ter visto. E eu fiquei admirado de ver como ele não tinha em nenhum momento pensado a questão da diferença, né? Quer dizer, bom, tudo bem, você pode gostar da série, descrevê-la, etc., mas ela é baseada num livro que é interessantíssimo aqui, como eu coloquei no começo da minha fala, a questão da tradução. Isso é uma tradução intersemiótica que se trata aqui. Na tradução não existe a tradução verdadeira, mas o que é interessante é justamente discutir como essa tradução se dá, né? Onde ela pode ser considerada equivocada, porque existem traduções equivocadas, não existe a tradução verdadeira, mas existem equivocadas, né? Existe o erro na tradução, né? Então, esse perspectivismo ele é totalmente, ele entorpece o pensamento. Isso eu acho que é uma saída muito facilitadora e complicada. Agora, quando você fala dessa questão do bad man e da identificação com ele para você pensar o direito penal, eu não sou da área do direito, mas é interessante que na teoria da tragédia, para voltar ao meu tema, um dos meus temas, o Lessing coloca isso, né? Como a gente pode se identificar com o Ricardo III, por exemplo? Porque o Aristóteles diz na Poética dele, o personagem não pode ser extremamente mau, senão não tem identificação com ele. E o desafio que você coloca aqui para o jurista é conseguir se colocar na cabeça, nessa posição desse inteiramente mal, né? E já que você lembrou de filmes, teve um filme que eu vi recentemente, que eu não conhecia, de 1960, chamado Peeping Tom. Não sei se alguém já viu esse filme aqui. É um filme do Michael Powell, que era um diretor inglês muito importante do pós-guerra e que acabou com a carreira dele com esse filme. Em português, não sei, Le Voyeur, em francês, não sei como que é em português. Mas esse filme ele destruiu a carreira do Powell. É um filme que lembra muito o Psicose, do Hitchcock. É do mesmo ano do Psicose, do Hitchcock. Isso todo mundo viu aqui e admira esse filme, que é um filme tremendo do Hitchcock, né? Mas a diferença é que o Hitchcock coloca o psicótico dele lá de um ponto de vista externo. Quer dizer, a gente entra na cabeça dele e sai. A gente entra e sai. E o Powell constrói um psicótico, um serial killer, no Peeping Tom, com um cara que a gente está o tempo todo do ponto de vista dele. A câmera cola nele, o ponto de vista subjetivo da construção fílmica e o público, na época, falou, esse Powell é um pervertido, como ele pode sair matando pessoas? Por assim dizer, acusavam ele dos crimes do personagem dele. E acabou com a carreira dele, né? Eu acho interessante isso, porque, como no mesmo ano, dois filmes muito parecidos, por conta de estratégias narratológicas distintas, eles têm destinos totalmente diferentes. O Peeping Tom foi esquecido, teve que demorar quase 30 anos para ele ser retomado no final dos anos 80 e se tornar um filme meio cult, né? E agora foi lançado em português, quer dizer, aqui no Brasil, inclusive em DVD. A farsa que você coloca, né? Eu acho esse conceito de farsa também uma espécie de um derivado do perspectivismo, né? Tudo é farsa, quer dizer, eu acho que isso também é uma coisa, é uma banalização do real, né? Quer dizer, se a gente pensa justamente com o Levinas, esse face a face com o outro, esse entregar-se ao outro, a verdade desse encontro, bom, é óbvio que, de um ponto de vista
meramente do julgamento, dessa relação do um com o outro, você pode falar, não, isso é uma representação. Tá? Mas é uma representação, como eu falei aqui, com relação ao testemunho, onde você coloca a tua vida, você se expõe, a tua experiência. Né? E, portanto, essa verdade, né, personalizada, né, essa verdade não transcendental e abstrata, mas muito concreta, eu acho que ela está dada aí. Né? E quando o Tiago coloca, achei interessante você retomar essa questão também, que o Márcio tinha, de certa maneira, colocado, né, do Jesus e do testemunho e do que seria a verdade. É interessante que o cristianismo ele é baseado na ideia de testemunho também, de testemunho da fé. Né? O Jesus se sacrificou, o martírio, né, o martírio não é nada mais do que a afirmação da fé, o testemunho da fé. Você se doa a tua vida para mostrar que você tem fé naquilo. Os santos também, eles se sacrificavam por uma verdade. Né? Então, a gente pode pensar as continuidades e transformações dessa ideia de testemunho e do martírio, né, na nossa sociedade, que é uma sociedade, como coloca o Girard, né, que você estuda, né, Márcio? Sacrificial, né, uma sociedade que tem seus rituais de sacrifício, né? Onde ela, de alguma maneira, ela tem uma válvula de escape dessa violência que pertence à nossa sociedade. Nossas sociedades elas são violentas. Né? E, por fim, quando se falou também da questão do ponto de vista, acho que foi o Batalha que levantou isso, eu lembrei da fala do Joaquim, muito interessante, Joaquim, viu, Joaquim? Que quando você passou ali o programa, e falando de quem faz a pauta, né? Então, essa questão da verdade, evidentemente, em termos da nossa coletividade, tem muito a ver com essas pautas que você levantou. E eu me lembrei de uma obra de arte muito interessante de um artista chileno, que é o Alfredo Jaar. Ele tem uma obra que se chama, se eu não me engano, Newsweek, uma coisa assim. Ele pegou 100 capas da revista Newsweek, uma semana atrás da outra. Quais foram as capas que a Newsweek deu durante o massacre dos Tutsis em Ruanda, em 94? Então, tinha uma capa que era será que o homem vai chegar em Marte? Tinha uma outra capa, roqueiro não sei qual se suicida. Outra capa, conseguimos viver nessa sociedade, não sei o que lá, pós-moderna, não sei o que, tinha uma reflexão sobre a possibilidade de sobrevivência. E nenhuma capa menciona dessas 100 capas a Ruanda, e não tem nenhuma notícia. Né? Tinha 3 capas dedicadas ao julgamento do O.J. Simpson, esse grande futebolista norte-americano que tinha assassinado a ex-esposa e o amante dela e tinha sido absolvido, já que a gente está falando aqui de grandes... É considerado o julgamento do século nos Estados Unidos. Inclusive, o advogado de defesa, a defesa do Simpson foi baseada na ideia da perseguição dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Né? Então, se falava disso, enquanto se falava disso internamente nos Estados Unidos, com relação ao que acontecia na África, um descaso total. Né? E, finalmente, na última capa, depois de 100 dias de massacre, quando já tinha acabado, né, o genocídio de mais de 1 milhão de pessoas, ele deu a capa, aí já era uma visão crítica do que estava acontecendo no campo de refugiados. Né? Quer dizer, nem falou do que tinha acontecido. Né? Quer dizer, eu acho que essa coisa da pauta, realmente, ela é fundamental. Né? Agora, a questão é como mudar essas pautas. Entendeu? Isso é uma luta política da sociedade, né? Uma luta política. Né? Essa construção, inclusive, das memórias coletivas, etc. Isso aí é uma coisa que está em movimento. Não existe, assim como a gente pode dizer que não existe a memória, a verdade não existe a memória. São lutas políticas que estão em torno dessa construção dessas verdades e das memórias. É isso. Obrigado.